nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre a primeira leitura da terceira semana do Advento, a leitura vem falar de Balaão, o homem santo de Deus, e que temia Deus. Veja que Balaão, ele faz, vou dizer assim, uns poemas daquelas pessoas que lê e escuta a palavra de Deus e que conhece o coração de Deus. O que é que Balaão vem falar na leitura hoje, Balaão, pra gente? Que eu compartilhei já uns vídeos aí no meu canal. Esses vídeos que eu falo, não é eu que falo por si, é o próprio Deus que está em mim. Por que eu digo isso? Porque eu tô lendo a Bíblia, tô rezando. Não é que eu não tenha pecado, não é isso. Não é que eu não erre, não é que eu não peque. Eu sou igual a qualquer uma pessoa. O que eu quero dizer é que quando a gente se esforça, primeiro o Espírito Santo nos escolhe, correto. E segundo, a gente nos esforça por o Espírito Santo permanecer dentro da gente. Porque se o Espírito Santo, Jesus, ele é assim, é como se fosse uma planta. Você planta uma planta, se você não estiver regando, ela não vai crescer. Porque ela não vai ter água, não vai ter suficiente a vitamina para crescer. E até também o adubo por perto. Às vezes a gente cava e bota o adubo ali. Então, assim é o Criador. Assim é Deus. É Jesus. Se você não regrar o Espírito Santo, ele não vai permanecer firme dentro de você. Não vai crescer. Não vai crescer. A tendência é morrer. Então, Balaão vem dizer isso claramente hoje, Balaão, sobre essa questão da gente ver com os olhos de Deus. Por isso que eu falei algumas coisas aí do que está acontecendo na igreja, porque eu tô vendo, o Espírito Santo está me iluminando. Porque eu não tô aqui para defender padre, não tô aqui para defender ninguém de frente, tô aqui para ser verdadeiro. Eu tô lá ligando que eles tenham dinheiro, eu tô lá ligando que eles tenham o que eles têm, não tô ligando. Eu tô aqui para defender o correto, que Deus quer, a humildade de cada um de nós. Não é a ganância, não é dinheiro. Então é isso que eu quero dizer para você e para mim ao mesmo tempo. Se a gente temer a Deus, a gente adorar a Deus, a gente rezar, a gente é o segundo coração, de Deus não, que o segundo coração de Deus foi Davi. É como se fosse a gente tivesse o pensamento do próprio Deus. Porque a gente vai ter o pensamento próprio de Deus, porque não é a gente que tem um coração, tipo assim, a mente, não, é o Espírito Santo que está repousado dentro da gente para a gente pensar daquela maneira. Então a leitura de hoje é muito clara, a primeira leitura é muito clara. Aí cabe cada um de nós regrar o Espírito Santo, que regrar o que tem dentro da gente. Porque muitos que acabam desistindo de igreja, acaba indo para outro lugar porque parou de regrar o Espírito Santo. Parou de colocar adubo. Quais são os adubos? Penitência, jejum. Quais são a água? É a oração que você faz diária, de entregar, de agradecer, de adorar. Pronto, isso é a água que você está regrando, o Espírito Santo. E o adubo é a caridade, é a penitência. Isso é o adubo que é o forte. É o amor pelo próximo. E esse amor, quando a gente diz amor, é uma palavra muito forte. Porque veja bem, o amor, tudo perdoa. Ele crê, ele tem fé, ele acredita. O amor é isso. Então, eu tô vendo o mundo do jeito que tá, né, acontecendo. Mas eu sei que Jesus Cristo vai vir na sua glória.
Eu sei que é preciso acontecer para que se cumpra o que está escrito na Bíblia. Pelo menos eu penso assim, né? Meu pensamento nesse momento é esse. Por isso que eu já falei para várias pessoas e continuo falando. Não é vou repetir, não é obrigado você seguir minhas palestras, você escutar, ou você vê o que lhe agrada, você segue, o que não lhe agrada, você não faz. Até porque cada um de nós tem nossa vida particular, nosso modo de viver, e não cabe eu aqui julgar nem condenar ninguém. Só estou orientando pelo meu viver, minha experiência. Então veja bem, pense comigo, se a gente reza para não acontecer o que está na Bíblia, como é que Jesus vai vir na segunda vinda? É preciso acontecer, é preciso acontecer. Então você e eu não podemos rezar. Ah, vamos acontecer, para não acontecer isso, para não acontecer aquilo. Pelo menos eu acredito assim. E eu não rezo para não acontecer o que tá acontecendo. Eu rezo assim: seja feita a tua vontade, não a minha. É claro que eu rezo pelos pobres, pelos doentes, hospitais, pelos padres, ministros, os bispos, pelo Papa. É claro que a gente reza. Mas é fortalecendo a nossa fé. Mas não rezamos, não podemos rezar para acontecer aquilo que está na Bíblia. Porque senão nós ia ser contra Deus. Nós não ia estar a favor de Jesus Cristo. Nós não estava a favor da segunda vinda. Então, se você quer realmente amá-lo, respeitá-lo e ser de Jesus, você tem que rezar. Está acontecendo, deixa acontecer. Se está acontecendo é porque foi e é da vontade de Deus. Não cabe nem a eu e nem a você dizer para não acontecer aquilo. E às vezes na nossa própria família acontece tanta coisa. Mas mesmo assim a gente não podemos rezar para acontecer aquilo. É permanecer firme. É permanecer firme. E dizendo, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Segundo como tu quer, Senhor. Não como eu quero. Porque minha vontade não é a tua. Minha vontade é carnal, é humana. E a tua é santidade, é céu. Então, veja. Balaão deu uma clareza. Balaão deu uma clareza a gente na leitura hoje. A gente só consegue ver o que o Espírito Santo nos ilumina. Se o Espírito Santo não iluminar a gente, não consegue ver aquilo que o Espírito Santo consegue falar. Por exemplo, eu estou aqui pregando, é o Espírito Santo que está dentro de mim, falando para vocês. Não é eu próprio, é o Espírito Santo que está dentro da gente, que faz com que a gente faça a pregação, reze, faça uma caridade, uma penitência, um jejum. É o Espírito Santo. É o próprio Deus. Por isso que muitas das vezes a gente está rezando e vem um pensamento de uma pessoa, de alguém. Ali é o Espírito Santo rezando para poder você rezar para aquela pessoa que está precisando de oração. Aí você acha assim que é do nada. Ah, eu pensei naquela. Não. Foi o Espírito Santo que te iluminou para você rezar que aquela pessoa está precisando de oração. De alguma forma está precisando. Mesmo sem saber. E muitas vezes até físico a gente sabe depois o que aconteceu isso. Então, isso é o Espírito Santo. Mas para você receber essa visão do Espírito Santo de Deus, o pensamento de Deus, você tem que rezar muito todo dia, ler Bíblia, como eu já falei. Rezar muito, ler Bíblia e fazer penitência e fazer a vontade de Deus e comungar e procurar confessar, não por ano, mas 2, 3 meses. Porque por ano é demais. Quem vai por ano é porque não está no fogo do Espírito Santo. Quem vai por 2, 3 meses está no fogo do Espírito Santo. Em menos de um mês. Pode ter certeza. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.